ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse-lhe: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que era defunto assentou-se e começou a falar, e entregou o jovem à sua mãe, e de todo se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Você pode se assentar, aplaudindo o nome do Senhor e glorificando a Ele? Aleluia. Não deixe esse culto esfriar não, irmão. Se você perceber que o irmão do seu lado está muito quieto, você dá um glória a Deus, e você só para de dar glória quando ele der um aleluia, amém? Aleluia. Creio que do conhecimento de muitos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, já havia um tempo que eu estava meditando nela, e entre tantos pensamentos, entre tantos rascunhos que a gente fica ali na mente, se imaginando, Deus vai falando, e aí quando vem a oportunidade, a gente fala: Senhor, essa é a palavra que o Senhor quer, e a gente acha, né, na nossa inocência, que está tudo pronto, mas aí a gente fala: Senhor, eu preciso que o Senhor venha confirmar essa palavra, que venha realmente queimar no meu coração. E aí Deus, Ele te acorda por volta das 4 horas da manhã, não te deixa dormir mais, você querendo dormir, o seu corpo cansado, mas a mente não para, e Deus, Ele muda tudo que você tinha programado, para falar aquilo que Ele mesmo precisa falar com a sua igreja. Esse é o Deus que eu e você servimos, que Ele não está dentro da nossa caixinha, Ele não está dentro do nosso cronograma, mas Ele faz aquilo que é bom e agradável, segundo a sua boa vontade. Amém? Palavra a qual nós lemos nessa noite, que o Senhor vai nos alimentar uma vez mais através dela, vai contar a história de uma mulher, uma viúva, que morava numa cidade ou num vilarejo por nome de Naim. Só que eu preciso introduzir você para não cair de paraquedas dentro dessa mensagem. O versículo de número 11 do capítulo 7 vai começar narrando assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim. Que dia seguinte é esse? Dia seguinte esse que Jesus, ele vinha de um lugar por nome de Cafarnaum. Lugar esse que ele encontra um centurião, um homem que era de muita posse, um homem importante, que vai rogar a Jesus que viesse a curar o seu servo. Só que o servo do centurião, lá em Cafarnaum, ele não se encontrava no mesmo ambiente que Jesus e ele estava, mas ele estava em outro lugar, um lugar um pouco mais distante. E sabendo quem era Jesus, e acreditando que Jesus poderia manifestar o seu milagre através de uma palavra e por uma palavra, o centurião, ele vai rogar a Jesus que Jesus liberasse uma palavra, pois ele não se considerava digno de que Jesus estivesse debaixo do seu telhado, mas ele acreditava e ele cria que debaixo de uma palavra liberada pela boca de Jesus, o seu servo seria curado. E Jesus então, ele libera uma palavra, e o texto, o capítulo vai discorrer dizendo que este servo do centurião, ele é instantaneamente curado pela palavra que Jesus liberou. Só que agora no texto que nós vamos decorrer nessa noite, vai dizer que depois disso, vem Jesus juntamente com os seus discípulos e uma numerosa multidão a uma cidade por nome de Naim. Naim significa um lugar, Naim significa lugar de tranquilidade, lugar de calma, de sossego. Só que agora esse lugar que tem um nome cujo significado é de tranquilidade, de sossego, de calma, de paz, agora está vivendo um momento meio que conturbado. Diz a palavra do Senhor que Jesus está perto da porta da cidade de Naim, junto com a multidão que acabou de ver um homem rogando por cura do seu criado, do seu servo. E Jesus somente à distância, por uma palavra, ele manifesta a cura.
Só que agora Jesus chega com essa multidão às portas de uma cidade, e o cenário a qual ele se depara é uma mulher juntamente com uma segunda multidão, carregando ali um caixão ou um esquife, não sei qual que é a tradução da sua Bíblia, mas eles vão num funeral. E naquele tempo, do lado de fora da cidade, era onde eram sepultados as pessoas que vinham a óbito. Não tinha cemitério dentro da cidade, segundo os costumes e as tradições. Todo aquele que viesse a falecer, ele tinha um tempo determinado, e depois desse tempo, aquele corpo daquela pessoa não podia permanecer dentro da cidade. E então, quem sabe, talvez por conta dessas tradições, o cemitério ele ficava das portas para fora. E me chama a atenção que Jesus ele está chegando, e a palavra diz que perto da porta ele vê uma multidão. E eu quero já abrir um parênteses aqui para dizer que há uma multidão com Jesus, mas também vem vindo uma multidão na cidade de Naim, acompanhando aquela viúva, que a Bíblia já dá algumas características, que aquela viúva já tinha perdido o seu esposo, e a Bíblia também dá a característica que ela está prestes a sepultar o seu filho, que não era um dos, mas sim o seu único filho. Eu quero convidar você a imaginar comigo o sentimento que passava dentro daquela mulher, que pela segunda vez percorria o mesmo trajeto de tristeza, de derrota, de frustração. Era o fim da esperança. Só que a Bíblia diz que perto da porta Jesus parou. Tinha muita gente com Jesus e tinha muita gente com essa viúva. Mas logo em seguida, assim que Jesus para, a Bíblia vai dizer que vendoar. E quando a Bíblia denota vendoar, eu entendo que isso se refere a uma pessoa em específico. E eu quero já te dizer que nessa noite, não sei por qual é a multidão que você está sendo cercado, mas o cenário e a multidão, a quantidade de pessoas, a quantidade de problemas que está instalado ao seu redor, não impede Jesus de te ver. Eu não sei como você entrou dentro dessa casa de oração. Eu não sei se você passou pela sua mente um pensamento de que a circunstância que você está vivendo, o Senhor não está te vendo. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui, te trouxe aqui para dizer, independente da multidão, ninguém passa desapercebidos aos olhos de Jesus. Ele te viu. Ele te viu. Nada passa desapercebidos aos olhos de Jesus. Não importa o tamanho da multidão, a quantidade de gente. Se uns estavam felizes porque acabaram de ver o Senhor manifestando uma cura. Se outros estão tristes porque estão acompanhando o enterro. O que importa é que Jesus, Ele te vê. E Ele te vê de um jeito diferente. Só que Jesus, Ele não somente vê, mas Ele decide fazer algo em favor dessa mulher. E Ele vai se achegar a ela e vai liberar uma palavra. E já foi falado nessa noite sobre viver pela palavra. E ele chega para essa mãe, que pela segunda vez está passando pela mesma situação de tristeza e de luto. E ele vai liberar uma palavra contraditória ao cenário que ela está vivendo. E a palavra de Jesus para essa viúva é: não chores. Não chores. Mas o cenário ele é de luto. E não é a primeira vez que ela está traçando esse caminho. Mas as pessoas ao redor dela estão compartilhando da dor que ela está sentindo. E eu não posso me esquecer, eu preciso voltar atrás para enfatizar esse detalhe, que depois que ele vê, ele se compadece dela. Então aqui nós já entendemos que primeiro Jesus ele vê. Independente da multidão que está cercando aquela mulher, ele vê ela. Depois Jesus ele se compadece. Se compadecer, irmão, não é eu achar que estou sentindo ou sentir algo parecido com aquilo que meu irmão está passando. É eu sentir na pele a mesma dor, na mesma intensidade. Às vezes nós passamos por situações e nós não entendemos e até questionamos ao Senhor o porquê que nós estamos enfrentando tantas lutas e adversidades.
E às vezes alguém vai liberar uma palavra para mim, para a sua vida, só que essa pessoa ela não consegue sentir a real dor que nós estamos sentindo. Mas Jesus, Ele é o único que Ele tem o poder de não sentir aquilo que é parecido com a minha e com a sua dor, mas Ele sente exatamente na mesma proporção e na mesma intensidade aquilo que eu e você estamos sentindo, porque Ele é um Deus que sonda o homem não só por fora, mas no íntimo e no profundo. E sentindo compaixão por essa mulher, Ele libera a palavra: não chores. Parece brincadeira num cenário de dor, a qual a pessoa precisa colocar para fora o sentimento que ela está sentindo. Alguém chega do nada e diz: não chores. Mas a Bíblia não relata questionamento dessa mulher nenhum. A Bíblia não relata que ela respondeu nada para Jesus. Simplesmente, depois do não chores, Jesus vai agir sobre aquela situação. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite? Talvez o Senhor liberou uma palavra para a sua vida, só que a palavra que Jesus liberou não está combinando com o cenário que você está vivendo. Ei, irmão, o Senhor te trouxe aqui para dizer que a palavra de Jesus não precisa combinar com o cenário que você está vivendo. Talvez você está vivendo um cenário de morte, um cenário de luto, um cenário de dor, e o Senhor está falando para você: não chores, confia, prossiga. E você está olhando para um lado e está dizendo: mas isso não está combinando com o cenário. E quem foi que disse que a palavra de Jesus liberada sobre a minha e sobre a sua vida precisa combinar com o cenário que você está vivendo? Só que nós deixamos de entender quais são os propósitos de Deus no meio dos processos que Ele tem nos permitido passar, porque os nossos olhos estão somente voltados para a dor que nós estamos sentindo. E o Senhor está nos alertando nessa noite: não foque na dor, não foque no processo, mas viva pela minha palavra. Não foque no cenário. Tira os seus olhos das impossibilidades que você está vivendo ao seu redor. Olha para mim, que sou autor e consumador da sua fé, porque a palavra dele nos diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. E eu imagino que aquela mulher se agarra àquela palavra de Jesus, dizendo a ela: não chores. Eu não sei, talvez algum questionamento passou na mente dela nessa hora. Quem sabe, quem é Jesus? Quem é esse? Quem é esse? Eu estou aqui chorando a morte do meu único filho. Já é a segunda vez que eu passo pela mesma situação. Eu já estou prestes a chegar no meu limite, do portão para fora. Ai, não tem mais jeito. Mas Ele ainda está perto da porta. E isso me remete ao limite. Talvez você chegou aqui dentro do seu limite, dizendo para o Senhor: eu não aguento mais este cenário de derrota, de frustração. E hoje o Senhor está liberando uma palavra sobre a sua vida. Eu já cheguei. Eu já cheguei, eu já te vi. Você pode achar que você está escondido, mas os olhos do Senhor já te enxergou nessa noite. Ele já sabe aonde você está, o que você está vivendo, e Ele conhece o sentimento que você está sentindo aí dentro. E hoje Ele te trouxe aqui para te liberar uma palavra: não chores. E eu te convido a se pensar nessa noite: com o que você vai ficar? Em quem você vai se agarrar? No cenário ao seu redor ou na palavra de Jesus? Porque no meio de um cenário de dor, quando nós não entendemos qual que é o propósito de Jesus em meio às tribulações, nós sofremos mais do que o esperado. E às vezes nós não conseguimos desfrutar do propósito do Senhor sobre a nossa vida, porque nós focamos os nossos olhos somente na dor. E hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite, através dessa palavra, para te dizer: quando você entender qual que é o propósito de Deus em tudo isso, você não vai carregar esse processo com tanta dificuldade. Você não vai desfalecer no meio desse processo, porque o propósito é maior do que o processo. Quantas vezes nós ouvimos e vimos pessoas postarem aquela frase motivacional: só vive o propósito quem suporta o processo. Mas eu olho para a igreja do Senhor no sentido geral, e eu vejo pessoas que não suportam mais os processos que o Senhor tem permitido.
E eu entendo que se nós não suportamos o processo, é porque nós não confiamos, nós não sabemos o Deus ao qual nós servimos. Porque a palavra do Senhor também vai nos dizer que Ele não nos dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Então, se você está achando que você não pode suportar o fardo que Ele mesmo permitiu na sua vida, você está duvidando do teu Deus. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus liberou a palavra para aquela mulher dizendo: não chores, antes de operar o milagre na vida do filho dela, Jesus, Ele está tratando com essa mulher primeiro de dentro para fora. Ele está tratando exatamente das emoções, dos sentimentos dela. E o que mais tem derrubado crentes, homens e mulheres do Senhor, são as emoções mal resolvidas, são os sentimentos mal curados, são as feridas mal saradas. Alabacantarai. Mas hoje o Senhor marcou essa noite para te trazer cura. E é aqui que eu quero começar a ministrar nessa noite. A diferença de quando nós tocamos em Jesus e quando Jesus nos toca. Há uma diferença quando nós tocamos em Jesus e quando Ele nos toca. Se você for para a palavra do Senhor, você vai ver. Em alguns episódios a Bíblia relata de algumas pessoas que alcançaram milagre e cura do Senhor, porque elas precisavam de alguma coisa, então elas foram atrás de Jesus. E o Senhor, Ele tem milagre para nos proporcionar quando nós vamos atrás dEle e tocamos nele. Perceba que uma mulher que padecia 12 anos de um fluxo de sangue, ela vivia excluída da sociedade, mas ouvindo falar de Jesus e sabendo que Ele poderia ter a cura que ela precisava, ela rompe uma multidão, ela usa a estratégia de ir por trás de Jesus, mesmo na sua pouca força, nas suas limitações, porque eram 12 anos padecendo continuamente de um fluxo de sangue. Ela toca em Jesus e a Bíblia diz que instantaneamente ela sentiu no seu corpo que ela estava curada. Só, querido, o toque de Jesus, ele não se limita somente em milagres. E é para isso que o Senhor me trouxe aqui nessa noite, para te fazer entender o que o toque de Jesus precisa causar na minha e na sua vida. Quando aquela mulher ela recebe a cura e ela vai saindo devagarinho para não ser vista, Jesus para tudo e pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Quando Jesus para tudo, Ele está querendo dizer e ensinar algo para aquelas pessoas que estão ali. Ninguém pode tocar em mim e receber somente milagre. Eu preciso curar muito mais do que ela veio buscar. Ela veio buscar uma cura física, mas eu quero curar ela no íntimo. Então ela se expõe. Jesus age com uma estratégia para que ela venha se expor, porque a área que ela precisava mais ser curada não era só a área física, não era só a sua hemorragia, era de dentro para fora. Porque aquela mulher, ela vivia frustração de não poder se relacionar com pessoas. Ela não queria ser vista, ela não podia ser notada, ela não podia estar no meio de pessoas. Então Jesus, Ele cura o físico, mas Ele também trata com ela, expondo ela para que ela fosse curada no seu emocional. Por que não também lembrar de um homem aos pés do monte, assim que Jesus desce depois de pregar um sermão, se dirige ao mestre dizendo: Senhor, um leproso, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus responde para ele: eu quero. Ó a palavra. Só de Jesus falar eu quero, aquele homem já poderia ser curado. Só que ele seria curado somente da sua doença física. E Jesus, Ele não quer só nos curar do lado de fora, mas Ele quer transformar eu e você de dentro para fora. A transformação que o toque de Jesus causa, ela é uma transformação completa. Ela não é só superficial. E o mal da igreja nesses dias de hoje é buscar somente curas superficiais e não se deixar ser tratado e tocado de dentro para fora. Aí são pessoas que passam por alguns processos e não suportam. Por quê? Porque ainda não entendeu que o toque e o encontro com Jesus precisa gerar transformação.
Aí Jesus, ele não vai falar só para esse leproso, eu quero. Não, ele vai tocar, porque ele sabia que aquele homem também vivia frustração de relacionamento. No encontro de Jesus com a samaritana, porque Jesus ele também não toca só de maneira física, mas ele toca também pela palavra. Aleluia. E essa é uma das formas que Jesus toca, fisicamente e pela palavra. O contexto que aquela mulher vivia era um contexto de se esconder, de não querer se relacionar com ninguém, por conta dos erros e da vida que ela levava. Só que Jesus chega e depois de um encontro com essa mulher, ela esquece tudo e ela vai fazer, depois do encontro com Jesus, aquilo que ela menos gostava de fazer, que era o quê? Falar com pessoas. Aí eu entendo que ela foi realmente tocada pela palavra. Sabe o que o Espírito nos fala através dessa palavra? Que quando nós vamos até Jesus e queremos tocar nele, nós recebemos somente aquilo que nós queremos receber, aquilo que nós estamos buscando. Mas quando nós nos permitimos que ele nos toque, nós recebemos o que nós precisamos e também aquilo que ele quer fazer. E hoje, nessa noite, o Senhor marcou um encontro comigo e com você, para dizer que ele não vai tocar só do lado de fora, mas ele precisa tocar do lado de dentro. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Aleluia. Liberando a palavra para essa mulher, não chores, diz a palavra do Senhor, que ele toca no esquife. Ele toca no esquife e vai liberar uma palavra para aquele menino. A ti te digo, levanta. E o que era morto ressuscitou e entregou a sua mãe. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Por essa palavra, o Senhor ministrava ao meu coração que nós precisamos aprender verdadeiramente a confiar no Senhor. Às vezes nós dizemos que confiamos, mas o primeiro processo que Ele nos permite, a nossa fé ela é enfraquecida e a nossa confiança parece que evapora. E quando falo de confiança, irmãos, eu falo de ser como criança. Quem aqui tem filho, quem é pai, quem é mãe? Quando a Bíblia ela vai nos falar que nós devemos ser como criança, não é em questão de maturidade. Nós precisamos crescer e ser maduros na fé, aprender com a palavra do Senhor e avançar, ter a nossa mente mudada e transformada através da sua palavra. Mas quando fala de sermos como criança, é na inocência, de acreditar de verdade que o teu Deus, que o teu Pai, Ele é confiável, Ele é fiel, Ele é seguro, Ele é abrigo, Ele é tudo o que você precisa, ainda que você não veja ou não acredite, você precisa confiar. E os maiores dos conflitos que nós vivemos hoje é pela nossa falta de fé e falta de confiança. Quanta falta de fé. Porque nós precisamos palpar, ver. O Senhor precisa nos dar alguns sinais para que nós possamos entender que Ele é capaz de fazer alguma coisa. E às vezes nós não exercemos a nossa fé. Nós não nos deixamos exercitar e nem a nossa fé ela não cresce. Porque nós não confiamos de verdade. Pode soltar o louvor aí, ô. Coloca mais baixo, por favor. Mais baixinho. Aí. Eu quero fazer uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei se você vai entender, mas que o Espírito Santo possa te fazer entender de uma forma tão real, que você vai sair daqui mudado. Se você entender o que é confiar. Se o Breno não for me ajudar, eu vou ter que chamar outra criança. Cadê a Lívia? Ele está com vergonha, irmãos. Pode chamar a Lívia lá embaixo? E eu tinha falado para ele que eu ia chamar a irmã dele, mas ele não quis ceder a vaga para ela. Enquanto a Lívia não sobe,
Eu quero chamar pessoas aqui na frente, que por essa palavra, pessoas que precisam ser curadas de dentro para fora. Sabe por quê? Porque às vezes nós estamos tão machucados no decorrer da nossa caminhada com o Senhor. Às vezes nós sofremos tantas coisas e nós não queremos expor. E eu não sei você, mas quando eu vou no médico, que eu estou sentindo alguma coisa, o médico ele me pergunta o que eu estou sentindo. Porque só eu expondo para o médico qual que é o meu problema, qual que é a minha situação, ele vai poder me receitar um remédio, me diagnosticar, para saber o que eu vou fazer dali para frente. Só que vivemos num contexto de pessoas que estão massacradas por dentro, vestindo uma arma de super forte, super forte. Pode ficar aqui, Lívia. Só que está despedaçado por dentro, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que você precisa ser curado de dentro para fora. Porque as coisas da sua vida não vão fluir enquanto você não for tratado de dentro para fora. Alguém aqui já machucou, aquele machucado assim feio, aquele raladão. Você fica aqui, ó. Ninguém pode relar. Você não pode bater em nada, você fica com o maior cuidado. E tem pessoas que dentro da igreja, elas estão assim. Elas estão machucadas, totalmente expostas e vulneráveis. Mas elas ficam assim, ó, se blindando. Não, ninguém chega, aqui ninguém toca, não rela, não vai. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele precisa expor aonde está o seu machucado, onde está a sua ferida, para que depois você seja curada. Aleluia. E se tem alguém assim, eu quero te convidar. Depois da encenação aqui, você vai vir aqui na frente, nós vamos orar por você. E hoje, se você não guarda nada dessa mensagem, eu quero que você deixe impregnado no seu coração essa cena. Todas as vezes que você duvidar do poder de Deus, todas as vezes que você se encontrar num cenário de derrota, de frustração, você não vai mais duvidar, mas vai confiar no Senhor. Abre os braços para ela, Maurício. Fala para ela pular. Judas. Pula. Você entendeu o que é confiança nos braços do Pai? O filho, quando ele confia de verdade no Pai, ele não olha ao redor, o quanto de perigo está ao seu redor, porque ele confia que os braços do Pai é lugar seguro. Você que chegou aqui nessa noite não consegue mais confiar no Senhor, porque o cenário que você está vivendo, você não vê mais escolha, você não vê mais opção. Você não pode mais acreditar que o milagre vai chegar, que o milagre vai acontecer. Ei, através dessa palavra eu venho te dizer algo na sua vida. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou antes do menino passar das portas para fora da cidade. E há pessoas aqui nessa noite que já estão mais do que o seu limite. Quando você chegou no seu limite, o Senhor chegou antes de você cruzar o seu limite, porque aquilo que é limite para você não é o limite que o Senhor tem para a sua vida. Então eu quero convidar nessa noite, se pessoas foram tocadas por essa palavra, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Se você sente medo e não consegue mais confiar no Senhor,